Boa noite, então, pessoal. Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula aí de cálculo 1. A gente vai continuar, na verdade, os nossos estudos agora sobre as derivadas, né? A ideia da aula de hoje é continuar os estudos das regras, né, dos teoremas, né, a partir do formulário, né? Então, a gente vai ver as regras e vai aplicar, então, algumas questões para a gente estudar. Aí a gente combina o seguinte: eu faço a primeira parte da aula, a explicação dos exemplos, mostrando a regra, como se aplicar e resolver nas questões. E aí no segundo momento da aula vocês vão para o CAM para praticar. Caso ainda tenha alguma dúvida da aula passada, né, gente, dá para a gente retomar então ali depois que eu termino a explicação, aí vocês podem puxar, professor, ficou um pouco de dúvida nessa aqui ou nessa aqui, né? Eu puxo lá no CAM e a gente vai trabalhando e vai revisando, né? Embora na própria aula de hoje vocês vão ver que conforme a gente vai acrescentando novas regras, né, a gente vai estar revisando as da aula passada, porque muitas derivadas básicas elas vão estar atreladas aos novos conteúdos. Combinado assim, então, pessoal? Combinado. Boa noite para o pessoal que está chegando, boa noite. Eu vou fechar então aqui a minha câmera para ficar a tela cheia aí. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Então, gente, a gente vai continuar estudando as derivadas. Na verdade, hoje a gente vai dar uma avançada bem boa, porque a gente vai estar estudando várias regras, né? E aí vocês vão perceber que dentro destas regras que a gente vai estudando, tem uma abordagem primeiramente mais direta, né? Que a gente vai estudar, né? E depois a gente, conforme vai avançando as aulas, a gente pode ir percebendo que uma regra vai ocupando dentro da outra, né? Então, vocês vão ver hoje a regra do produto, vocês vão ver a regra da divisão, regras de senos, cossenos, né? E aí, depois de tudo isso, né, vocês vão perceber ainda que conforme a gente vai estudando nas próximas aulas, a gente sempre pode voltar para essas regras, né? E aplicando nelas o que a gente está estudando de novo, né? Então, a gente vai começar hoje agora, ó, nos primeiros exemplos, né? Como que faz a derivada do seno e do cosseno? Então, olhando para o formulário, né? Então é interessante aqui se vocês fizeram a impressão, né? Quem fez a impressão no papel, né? Para estudar, acho que é bacana ter já em mãos o formulário e começar a saber procurar, né? Então a gente vai ter que trabalhar bastante na interpretação desse formulário, né? Não basta só você ter o formulário para consulta, né? Mas entender. Então, o que vai ser a função? Então, a função sempre vai estar no lado esquerdo e no lado direito, então, o y' representa a sua derivada. Então, nós temos lá o seguinte, ó, que se eu tenho uma função seno, a sua derivada vai ser o cosseno, né? E aqui dentro da regrinha, ó, tem o seno de u, e aí aparece aqui o linha cosseno de u, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai estar preocupado só em identificar se a derivada, se a função é seno, a derivada é cosseno. Se a função é cosseno, a derivada vai ser o menos seno. Mas o que é esse u que está ali dentro, né? Esse u representa para nós que eu posso ter uma função, né? Então, se essa função aqui tem um outro valor que não seja o próprio u, né, que não fosse só o x, por exemplo, um x ao quadrado, um x ao cubo, né? Então eu teria que fazer essa derivada do que está dentro e copiar o cosseno, então, do próprio u, né? E a mesma coisa para o cosseno, né? Então esse u vai ter um significado para nós quando a sua derivada não for o próprio x, porque quando é o x vai ser 1, né? Se eu derivar x, lembram da semana passada, ó, que a gente estudou que se o y era igual a x, a derivada do x era 1, né? Porque a gente aplicava a regra do x na n, né? Baixava 1 e 1 aqui, ficava x na 0, que dava 1. Tranquilo? Derivada do x igual a 1, que a gente estudou? Professor, eu vou ter que assistir a outra aula lá, eu tenho que terminar ela para estar por dentro aí um pouco aí dos assuntos. Mas eu já iniciei já a refazer as atividades aí. Só para lembrar. Tá, beleza, beleza, Davi. Aí alguma coisa que tu não lembrar, né, ou que tu não conseguir acompanhar, tu vai me perguntando que eu vou recapitulando um pouquinho, ó. Então, gente, a gente vai estudar agora, ó,
é, por exemplo, derivar esta função. Então, eu tenho uma função y igual a menos 3x na 4 mais o seno. Então, como eu tenho uma soma aqui dentro, eu vou derivar isso aqui em duas partes, né? Você vai derivar a primeira parte, né, usando uma regra, e a segunda parte aqui usando a regra do seno. Então, para derivar menos 3x na 4, a gente faz a seguinte regra, né? É o x na n menos 1, né? A regra é essa, é x na n menos 1. Então, vai pegar o n, vai baixar para frente, né? Então, aqui seria a função x na n, e a sua derivada, né, em fórmula que vocês têm lá no formulário, né, só para recapitular, vai ser o n, que vai copiar o x, e em cima fazer n menos 1, né? Ou seja, você vai pegar o 4, vai baixar, multiplicar com o 3, 4 vezes 3, 12. E o 4 você vai subtrair 1. Então, vai ficar menos 12x ao cubo, né? Usando essa regra. N, que é o 4, copio o x e faço 4 menos 1, 3. Só que o 4, além de não desce para frente, já multiplicando com o 3, né? Então, por isso, tenho menos 12x ao cubo. E agora, então, vem a novidade, derivar o seno. Então, você vai olhar lá no formulário que quando você tem o seno, a derivada é o cosseno. Então, vai ficar mais cosseno de x. Alguém já poderia pensar, mas professor, tem um u lá e um u'. Bom, este u e esse u' eu posso calcular no lado aqui separado uma vez e depois vai ser sempre igual. O u seria o valor do meu x, certo? E aí vamos revisar da aula passada qual é a derivada do x. Então, a derivada do x é 1, porque eu baixo o 1 para frente, copio o x, faço 1 para frente, copio o x, 1 menos 1, 0. Todo número elevado na zero vai dar 1, vezes 1, 1. Então, por isso que isso aqui não precisa aparecer, ó, porque a derivada do u' vai ser uma vez, que poderia botar, né, o cosseno do próprio u. Então, é o próprio cosseno do x. Exemplo 1, pessoal. Perguntas, dúvidas? Oi, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Sabe, eu não tô conseguindo acompanhar esse conteúdo novo aí agora, professor, das derivadas. Eu até tentei fazer algumas no CAN lá e tentei refazer no caderno, mas varia demais. Eu não teve umas ali que, tipo, quando diminui o n na menos 1, que é o número ali, né? Uhum. Em alguns exemplos que nós fizemos, tipo, era 5 na menos 1, aí no nosso exemplo ficou 3, teria que ficar 4. Por que isso? Essa variação ainda? Tá, vamos lá. Tu tá falando, por exemplo, se tu tem que derivar alguma coisa com um expoente negativo. Vamos imaginar isso aqui, ó. Se fosse um menos 4 aqui, ó. Não, se você tem um x na menos 4. Então, se você tem... É isso aqui, Regis? Vai ficar 1 dividido por x a 4, né, professor? Só antes da vida eu explicar, deixa eu só ver com o Regis se é isso que ele está na dúvida. Se tivesse expoente aqui negativo, Regis? Só um pouquinho. Se fosse assim, ó, do mesmo jeito que o senhor colocou, se fosse y, daí a x entre parênteses, quer refazer aí? Uhum. Vou pegar o teu exemplo, vamos lá. Y igual... A x, o x dentro de parênteses. X num parênteses. Daí é igual a x, 4 sobre 3. Aí o y é na 27 daí, né? Depois, embaixo, daí a y, a vírgulazinha, 27. Não, mas para lá, essa escrita aqui não tá legal. Vou apagar de medida Tava de novo. certo. Não, mas não tá certo assim. Fala lá de novo. A g, o y, né? Tá, pode ser G. Daí abre parênteses x. Ah, então uma G de X, agora sim. Tá. Aí igual a x na 4 terços. 4 terços aqui em cima? Isto. Isso, ó. E daí embaixo é g sobre linha 27. Ah, tá. O G' é 27. Tá. Isso. Daí o que eu fiz? Eu elevei o 4 na menos 1
Mas daí a resposta certa fica 1 na 3, mas como que 4 menos 1 fica 1 na 3? Vamos lá, ó. Tu tá com dúvida para derivar isso aqui, né? Então tu vai baixar o 4 terços primeiro, né? Sim. 4 terços. Aí tu vai copiar o teu x e lá em cima tu tem que resolver 4 terços menos 1. Né? Isso. Como que tu resolve isso aqui? Tirando o mínimo múltiplo comum. O MMC. Vai ficar 3 embaixo. Vai copiar o 4 e subtrair 3. Então, nós temos aqui... Tudo bem até aqui? Tá, mas por que tirar esse mínimo múltiplo comum se lá em cima está mostrando que o 4 é o n, então é n na menos 1? Aí que tá o problema, ó. O teu n agora não é o 4, o teu n é o 4 terços. Não é o número inteiro, é o número que está em cima do x. Quem está em cima do x é 4 terços. Então, o teu n... Tu estava fazendo só o 4 tirando 1. Isso, daí eu não conseguia acertar nenhuma, daí eu olhava lá, a resposta dava diferente de outros, mas não pode. Então, é isso, ó. O teu problema está aqui, ó, identificar quem está em cima do x. 4 terços. Ei, professor, posso dar Então, uma dica? copia o 4. O 4 copia normal, professor. O 4, sim, por causa que tu vai dividir, né? 3 por 3 dá 1, vezes 4, 4. Né? Mas isso vai sempre acontecer no mínimo múltiplo comum. Aí depois tu vai dividir 3 por 1 invisível e daí multiplica. Fala, Davi, pode dar dica. É o seguinte, professor, para o pessoal que não tá com assim, dúvida na questão do mínimo múltiplo comum, o que ele pode fazer? Ele pode multiplicar o denominador embaixo, né? Por exemplo, ali o senhor acabou de colocar 1 embaixo, né? Porque todo número dividido ali, todo número, na realidade, ele é dividido por 1, né? Uhum. Aí, esse 3 embaixo, eu posso multiplicar tanto no 3 vezes 1, ali que seria o numerador do segundo, e multiplicar o de cima também por 3, para fazer uma fração equivalente e poder fazer, né, a subtração de frações com bases e com denominadores iguais. Isso, pode sim, né? Em vez de tirar o MMC aqui, tu tá aplicando, tornando esse 1 aqui como uma fração equivalente, né? Que ficaria 3 dividido por 3, né? Que 1 é a mesma coisa que 3 dividido por 3, né? Dá para pensar assim, com certeza. Aí só tem o 3 e o 3 é comum, aí sim faria 4 menos 1, né? Ali ficaria 4, aqui é 4 menos 3, né? Então 1 terço aqui em cima. Viu, Regis? Mas então aqui, ó, tu tava pegando isso aqui errado, ó. Tu tava pegando só o 4, né? Então tem que enxergar que tudo isso é o 4 terços. Ah, mas por que eu elevo daí esse 4 na menos 3? Dividido por 3? De onde é que surge esse outro 3? Vamos de novo. Por quê? Repete a tua pergunta. Ali, ó, como ficou 4 na terços x, 4 menos 3 dividido por 3. De onde é que surge esse outro 3 ali, se eu só tinha 4 terços? Esse 3 aqui é do MMC. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 1 é 3 aqui embaixo. Aí a regrinha é pegar o 3, dividir por 3 e multiplicar por 4. Pega o 3 de baixo, divide por 1, que dá 3, multiplica por 1, que dá 3. Daqui que surge esse 3 aqui, tu tá falando, né? Isso. É do MMC. 3 dividido por 1 vezes 3. Vezes 1, perdão. Aí surge o 3. Mesmo se não fosse uma fração, teria que usar esse mínimo múltiplo comum aí para tentar resolver as derivadas? Não, só vai usar o mínimo múltiplo comum quando tu tem uma subtração ou uma soma com fração. Quando tem número inteiro, como vocês fizeram lá. Olha os meus exemplos agora aqui, ó. X na 4, tu não usa MMC, tu só baixa aqui, faz vezes do 3, subtrai 1, ficou 3, 12x ao cubo. Olha o outro exemplo aqui do lado, ó. 2x ao cubo. Não vai fazer MMC, tu vai fazer 3 vezes 2, 6. 3 subtrai 1, 6x ao quadrado.
né? O MMC surge quando você tem que subtrair uma fração de um número inteiro, ou somar fração, subtrair fração, mas em especial a derivada da regra do x na n só vai ter MMC quando o número da frente, quando o teu n for uma fração, aí tem que fazer MMC. Quando ele for um número inteiro, que nem nesses dois exemplos aqui, daí não precisa, né? O senhor não tem exemplos aí de todos passo a passo que dê para mandar para nós ou para mim separadamente? De todos passo a passo dessas derivadas e tal? Das derivadas ou da fração? Acho que o problema aqui está a fração. Olha, se tiver da fração e do normal, pode mandar, se tiver alguma Eu coisa. vou mostrar, vamos combinar assim, no finalzinho da aula eu vou entrar lá no CAN e vou mostrar para vocês, dá para revisar essas frações. Eu acho que aqui o problema é na fração, não é na derivada, né? É a fração que Professor, pode falar. e ali no cálculo 1, tipo, que for seno, a resposta vai ser cosseno? Isso, ó, vamos voltar para cá, ó. Então, a derivada do seno, a resposta vai ser cosseno. E quando você vai derivar o cosseno, a derivada vai ser o seno, né? Olhando para a Sempre. tabelinha. Mas é o seno negativo, né? Só cuidar dessa regrinha. Ó, então, no 2 eu tenho 3 cosseno. Então, o 3 pensa numa constante. Você copia o 3 aqui na frente e aí multiplica a derivada do cosseno. A derivada do cosseno, tu vai olhar na tabela, é menos o seno de x. E aí a derivada do 2x ao cubo é 3 vezes 2, 6x ao quadrado. Professor, por que ele fica ao quadrado? Desculpa interromper. Sim, não pode perguntar, Magdiel. Ele fica ao quadrado por causa da regra do x na n, né? Toda derivada do x na n é n x n menos 1, né? Essa é a regrinha lá, olhando na tabelinha das derivadas, uma das primeiras regras. Então, o teu n aqui é 3, né? Então, o 3 vai vir para frente, que vai multiplicar com o 2, né? Vamos botar aqui vezes o 2, vai copiar o x e em cima vai ficar 3 menos 1. Então, 3 tira 1, por isso que 3 menos 1, x quadrado, né? E o 6 surge do 2 vezes o 3. Porque aquele menos ali no seno, Porque o menos, sim, porque que tipo, ele copiou, postou o menos ali, e daí só fez o 2 vezes 3, que ficou 6, né? Mas por que só foi multiplicado ali o 6, vamos supor? acho que é duas, Não entendeu a minha pergunta. acho que é duas perguntas talvez diferentes, né? Primeiro é o menos aqui, né? Da onde saiu o menos? Por que esse menos 3 aí? Esse menos surge aqui de cima da fórmula, ó. Toda derivada do cosseno é menos o seno. Lá em cima, ó, pega o formulário. Cosseno, Viu, isso professor? é a regrinha Então, de menos. sempre eu vou fazer vezes quando um tiver com um expoente só. Que Ah, nem ele, aquele 2 tinha, né? Um expoente. Daí ele foi errado, né? Mas quando tiver o número ele sozinho, não precisa fazer nada, só copiar e botar o X. Isso por causa do que, Érica? Por causa da regra que a gente viu na aula passada da constante. Lembra quando tem uma constante multiplicando, esse número fica na frente multiplicando, né? E aí você faz a derivada do próximo termo. Tá bom. Tá, professor. Mas daí, então, ali, olhando pela sua tabela, então, no exemplo 1 ali, ele passou de seno para cosseno, daí ele continuou positivo. No exemplo 2, quando passou de cosseno para seno, ele ficou negativo. É por causa da multiplicação do expoente? Não, é por causa da regra da fórmula. Olha aqui em cima, ó. A regra do seno é cosseno. A derivada do cosseno é menos seno na tabela, que tira esse sinal negativo. Ah, beleza. Isso aí é uma regra, então. Uhum. É uma Ok. regra. Então o seno sempre vai ser menos. A derivada do cosseno vai ser menos seno. E a derivada do seno vai ser mais cosseno. Ah, entendi.
Mas é bom vocês ir perguntando, né, gente? Daí vai revisando, tá? Podemos seguir agora? Sim. Então, próxima derivada do e na x e do ln de x. Então, aqui em cima eu fiz um print da fórmula. É bom sempre vocês pegar essa fórmula, né? Então, olha lá a fórmula. A regra é e elevado na u. Então, sempre que tiver que derivar e na u, vai ser o próprio e na u vezes a derivada do u que está em cima. Então, vai ser u', tá? ln de u. Então, a derivada do ln de u vai ser u' sobre u. Então, aí vai derivar o que está dentro do ln, dividindo pelo próprio u. Então, nós vamos pegar uma função, aqui em preto a função é a que foi dada para vocês. Derivar 4e na x, mais x ao quadrado. Então, como que você faz para derivar? O 4 é uma constante. Então, você copia o 4. Pense que o 4 é uma constante, só copia. Vamos dar o trabalho agora de derivar e na x. Tá? Tá aqui o e na x. Então, você localiza. Isso é a função e na u. Quem é a derivada de e na u? É o próprio e na u vezes a derivada do u. Então, se eu tenho e na x, a derivada vai ser e na x. Mas de u', professor? U' é a derivada do x. Toda derivada do x é 1. Então, por isso que 4e na x vai ser 4e na x. Professor, se for qualquer outro número ali antes do e elevado na x, vai ser aquele número e e na x vai repetir. Isso aí. Perfeito. Obrigada. Derivada de mais aqui x ao quadrado. Digita para mim lá, ó, vocês estão olhando já, né? Não tem como, né? Mas se vocês conseguem entender qual que é a derivada só do x ao quadrado, digita para mim lá. Alguém quer explicar por que x ao quadrado vira 2x? Eu não sei. Porque o expoente passa para baixo? Passou o 2 para baixo, e o que mais? Porque o 2 passa para baixo e o expoente fica 2 menos 1, e aí fica 2x. Muito bem, William. Então, tu baixou o 2, ficou 1, 1 é visível. Ó, o Juan colocou lá, ó. O x na 1 não precisa aparecer, acho que no expoente, né, Juan? Porque é 1, né? Então, 1 é invisível, não precisa aparecer a escrita do 1, né? Mas lembra que tem 1 invisível. Muito bem. Vamos para 2, ó. Derivada do ln de x mais 2. Vou começar aqui com mais 2. Qual que é a derivada de mais 2? Digita para mim. 0, né? 0. Acho que é 1. É 0. Por que é 0? Porque 2 é uma constante. 2 é a constante, né? Então, a derivada de uma constante sempre vai ser 0. Então, nós temos que derivar, na verdade, 3 ln de x. Então, o 3 é uma constante, dá para copiar o 3. E a gente vai derivar o ln. A derivada do ln, a regra diz assim, ó, para derivar o que está dentro sobre o que está dentro. Então, se eu chamar o que está dentro de x, qual que é a derivada de x? É 1. Então, nós vamos montar a conta. U' sobre u. Então, U' é o 1 e o próprio u é x. Então, vai ficar 3 vezes 1 sobre x. Se eu multiplicar 3 vezes 1, então a derivada vai ficar 3 sobre x. E essa aqui também do ln, ó, gente, esse aqui também você pode pegar a regra, né? Para ficar fácil de vez em quando algumas contas.
A derivada do e na x, quando só tiver só e na x, gente, vai ser sempre e na x. Tá? Então, a derivada só do e na x é o e na x. A derivada do ln vai ser sempre 1 sobre x. Claro, esta regra é válida somente para o ln de x, sem ter outra função aqui dentro. A mesma coisa que o e na x. Sempre que aparecer sozinho o e na x, a derivada é o e na x. Sempre que aparecer a derivada do ln, é 1 sobre x. E aí, claro, tem um 3 multiplicando, vai ficar 3 vezes 1 sobre x. Fala, Paula. Professor, desculpa, mas eu vou pedir para te explicar de novo. Sim, vamos lá. Essa aqui é a 2 ou as duas? Não, só o número 2 ali. Então, a derivada que eu tenho que calcular aqui é de 3ln de x mais 2. Então, o mais 2 é uma constante. Então, a derivada da constante é 0, sumiu. Então, tu tem que derivar 3ln de x, ó. 3ln de x. Então, o que fica mais fácil de entender é que se você tem que derivar o ln de x, a sua resposta sempre vai ser 1 sobre x, porque vai derivar o x, que vai ser 1, e vai copiar o x embaixo, então vai ficar 1 sobre x. Então, você poderia pensar assim, 3 vezes. Então, a derivada do ln sempre é 1 sobre x. Então, vai ficar 3 vezes 1 sobre x. Multiplica 3 vezes 1, 3 sobre x. Entendido. Professor, Sim. na 1 ali, a minha conexão tinha caído. Eu peguei sua explicação da 2. Por que baixou o 2x ainda? É a regra do x na n. Baixa o 2 vezes para frente e copia, faz 2 menos 1, fica 1 invisível aqui que não aparece, né? Então, x, é o n que vem para baixo, que é o 2, copia o x e subtrai 1 de cima. Então, 2x. Regrinha do x na n. Viu, professor, tu explicou um pouco antes ali também. Se esse x na 2 ali fosse um x na 3 sobre 4, como é que ia ficar? Deixa eu apagar. Se o x ao quadrado fosse x elevado na 3 quartos. Isso aí. Eu tive muita dificuldade para fazer esses exercícios. Então, tu vai baixar o 3 quartos, vai copiar o x e vai fazer o mínimo múltiplo comum lá em cima, ó. A dúvida de vocês provavelmente está aqui para resolver 3 quartos menos 1. Ó, identificar que o 3 quartos é o teu n e tem que resolver essa conta. Então, como que tu faz para resolver essa conta? Tira o mínimo múltiplo entre 4 e 1. Então, vai ficar 4 dividido por 4, que dá 1, vezes 3. 3. Uhum. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1, 4. Então, a tua conta é 3 menos 4, menos 1 quarto. Ficou faltando um menos aqui na frente. Então, menos 1 quarto seria aqui, né? X elevado na menos 1 quarto, a derivada. 3 quartos de x na menos 1 quarto. Tá. Sim? Professor, fala de novo, por favor. Essa partezinha aqui do MMC? Isso. Então, o 4 vai dividir por 4, resposta multiplica por 3. Fica o próprio 3 sempre que é igual, né? E o outro tu vai dividir o 4 por 1, e a resultado então é 4, que multiplica por 1 também vai dar 4. 3 menos 4, menos 1 quarto, né? Então, tua derivada seria 3 quartos de x menos 1 quarto. Vamos fazer assim, no final da aula vocês me ajudam a lembrar, para o professor não esquecer, tem bastante gente com dúvida isso aqui nas frações. Eu vou mostrar lá no Khan, vamos combinar assim, eu vou mostrar para vocês como chegar a pesquisar isso. Eu não vou recomendar, porque senão fica recomendado para todo mundo. Se eu selecionar vocês, como eu estou fazendo a avaliativa, ele me bagunça o Khan para mim fazer as notas de vocês, mas eu vou mostrar que tem como puxar lá essas regrinhas aí, vocês treinam em meia hora, fica um craque já nisso aí.
Boa noite, Daniel. Certo, então vamos avançar um pouco mais. Ó. Agora a gente vai estudar uma nova regra. Que chama a regra do produto. Isso, Denner, isso é uma boa dica aí para os colegas que às vezes em quando estão com dúvida no CAN, ó. Olha as dicas, né? Se erra, diz a opção ver dicas, né? Daí tem o passo a passo que ele fez lá, né? É uma boa sugestão aí para os colegas também ajudar um pouquinho para estudar. Gente, regra do produto, tá? O que a regra do produto fala? Então, produto é a multiplicação, né? Então, quando você tem duas funções multiplicando, ó, você tem a função u vezes v, né? Tem uma função multiplicando por outra. Então, eu tenho aqui, ó, x ao cubo mais 13. Então, eu tenho uma função, que essa primeira parte eu posso chamar de u, e a segunda parte aqui, ó, eu tenho outra função que eu posso enxergar como v. Então, a primeira coisa é identificar, você tem uma função u multiplicado com uma função v. Beleza? E aqui do lado tem a fórmula, ó. Essa aqui é a fórmula. Ó. Agora, o produto e a divisão dá um pouco mais de trabalho, né? Mas a gente vai estudar, vai aprender bem, ó. Então, a regra da multiplicação diz assim, ó, que a derivada vai ser a derivada do u' vezes a função v, mais a função u, vezes a derivada do v'. U' v mais u v'. Então, essa é a regra. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro, a gente tem que separar isso aqui em duas funções, uma função u e uma função v. Então, quem é a função u? X ao cubo mais 3. Quem é a v? 2x ao quadrado menos x mais 2. Antes de eu continuar, conseguir identificar isso é um produto, tenho que separar em função u e função v? Sim. Professor, eu entendi que tem que separar, mas como que eu vou saber qual é qual? Qual é o u? Poderia estar invertido agora, né? Pode. Na regra do produto não tem. Você pode chamar uma de U e a outra de V, não importa. Vai dar certo a mesma resposta no final. Tá bom. Davi ia falar? Não, professor, ia comentar que a ordem dos produtos não altera o resultado, só isso. Isso. Agora vamos para a derivada. Ó. Então, chamou U, tem que fazer a derivada do U. Então, é U'. Qual é a derivada de x ao cubo? Derivada de x ao cubo. Digita para mim lá, qual que é a derivada de x ao cubo? Ou podem me falar? 3x ao 3x quadrado. na 2. 3x na 2, 3x ao quadrado. Qual é a derivada de mais 3? Zero. Zero, ó. Então, vocês estão craques já. Derivada constante, derivada do x ao cubo, vocês já estão sabendo, ó. Derivada de 2x ao quadrado. 4x. 4x. Vamos deixar o pessoal digitar lá. Pode digitar. Então, daí depois a derivada só de menos x. Menos 1, né? Viu, Marcon? O x some daí, né? Porque fica x na 0, isso, né? Ele fica menos 1. Derivada de mais 2. Zero. 0. Muito bem. Então, vamos lá. Ó. Nós temos uma função u, nós temos uma função v, nós temos o u', o v'. Perceberam que então eu separei isso aqui, fiz a derivada, separei essa parte, fiz a derivada. Alguma dúvida até aqui agora?
Não. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar a fórmula. Isso aqui é a fórmula, ó. U' V mais UV'. Essa é a derivada do produto. U' V mais UV'. Quem é que é o U'? Vou apagar tudo isso aqui agora e vou separar em cores, ó. O U' é 3x ao quadrado. Tá aqui, 3x ao quadrado. Próximo termo. V. Quem é V? 2x ao quadrado menos x mais 2. Mais o U. Quem é o U? X ao cubo mais 3. E vezes o V', que é 4x menos 1. Então, quando você monta isso aqui, você já resolveu a derivada. Tá? Então, aqui você já derivou. Acho que isso é um dos conceitos muito importantes, que dá muita confusão na cabeça dos alunos, é quando que eu paro de fazer, ficar derivando, né? Porque você vai estar ocupando muitas funções. Então, regra do produto, escreve o U, faz a derivada. Escreve o V, faz a derivada. Depois que você montou a fórmula, tirou aqui separado, você só vai copiar para cá as respostas. E aí, isso aqui já é a resposta da derivada. O que foi feito nessa linha e nessa linha? Foi multiplicado os termos, reorganizado e somando os termos equivalentes, para dar uma resposta mais enxuta, né? Mas cuida que depois que você botou na fórmula, não deriva mais nada, só vai aplicar, então, a regra agora da multiplicação. Vou aplicar aqui, ó, 3 vezes o 2... dá 6x na 4, 3 vezes o x, dá 3x ao cubo, 3x ao quadrado vezes 2, 6x ao quadrado. Agora aqui tem que multiplicar, ó, x ao cubo vezes 4, 4x na 4, x ao cubo vezes 1, menos x ao cubo. 3 vezes 4x, 12x, 3 vezes 1, menos 3. O que eu tenho que fazer agora? Olhar quem tem x na 4. Ó. 4x na 4 com 6x na 4. 10x na 4. 3x ao cubo com menos 3 com menos 1x ao cubo. Menos 4. 6x ao quadrado só tem 6x ao quadrado. 12x só tem 12x. E menos 3 só tem menos 3. E aí, então, essa aqui já é a resposta, então, dessa derivada. Show de bola. É muita coisa, tá louco? Mas vamos lá, Regis. Se tem dúvida, alguma parte específica, vai perguntando. Uma hora soma, uma hora multiplica, uma hora só surge um número imaginário ali, tá louco? Aonde que surgiu o número imaginário? Não tem imaginário aqui. Aqui não é complexo agora, a gente já deixou os números complexos. Vamos ver mais um exemplo? Acho que eu tenho mais um do produto. Pode ser? Próximo exemplo? Pode. X na 4 vezes seno. Consegue identificar que isso aqui é um produto? Tem uma multiplicação de x na 4. Professor, esqueci de perguntar uma coisa. Os sinais permanecem da fórmula ou como que é? Quando tem um produto, ó. É, que nem na 1 ali, que os sinais são da fórmula ou o quê? Esse aqui é o mais da fórmula, Esse permanece. Ah, é da fórmula. O mais é da fórmula. E os outros sinais é das expressões que vão aparecendo, né? Esse no meio aqui é o mais da fórmula. Então, eu tenho a função x na 4 e a função seno.
Vou separar função u, função v. Qual que é a derivada de x na 4? 4x. 4x. Mais alguma coisa, Leandro? Na 3, na 3. Na 3. 3. Daí 4 menos 1, né? Isso aí, perfeito. Ó, o pessoal vai digitando lá. 4x na 3. Muito bem. Derivada do seno. Qual que é a derivada do seno? É o cosseno? É o cosseno. Então tá aqui, ó, a derivada do seno é o cosseno. Vamos pegar a fórmula. U' v mais u v'. O U' é 4x ao cubo, o v é o seno de x, o U é x na 4 e o v' é o cosseno. Perceba que aqui você tem seno e tem cosseno, não tem mais nada para juntar, e aí terminou a tua conta. Fica 4x ao cubo vezes o seno mais x na 4 cosseno. Quero ver para colocar esse resultado lá no canto. Vocês vão treinando, vão aprender a usar o Khan. Professor, eu tive lá fazendo lá uns cálculos lá, meus resultados estavam corretos, mas na hora que eu digitei lá foi o resultado deles entenderam errado lá. Mas aí eu aprendi a forma como colocar lá. E você tem que clicar lá no X na E, no A na B, eu acho, né? Daí tem que ir clicando conforme tu vai vendo para ficar a equação certinha, né? Exato. Aí eu tive que fazer de novo para tirar 100% lá só por causa disso aí. Isso aí, acontece. Pergunta sobre E2, pessoal? Por mim, não. Aí, no caso, a derivada se termina aí, né, professor? Tipo ali, 4 ao cubo vezes seno de x, mais 4 elevado à quarta vezes cosseno de x. Isso. Esse seno de x e cosseno de x não se aplica mais nenhuma coisa, tipo 1 aí, alguma coisa assim? Não dá para somar eles, né? Não tem o que fazer aqui, não. Tá ok, professor. Então vamos para o próximo. O próximo agora diz a regra do produto com tabelinha, ó. Então a tabela a seguir lista os valores das funções f e g e as suas derivadas f' e g', tá? Para o x igual a 4. Então eu tenho, quando o x é 4, a função vale menos 4, a função g é 13, a derivada do f 1, a derivada do g 8. Seja a função f definida como f de x igual a fx vezes a g de x, qual que é a derivada do f' de 4? Então, a derivada do f' de 4 é você usar a regra do produto. O que eu faço, né, para resolver esse tipo de questão? Como a gente aprendeu agora esta fórmula, minha sugestão é transformar esses valores f, f', g e g' com essas mesmas letras para não confundir, né? Aí tem alunos que preferem transformar e aplicar, adaptar a fórmula para f e para g, e tem gente que prefere trabalhar como eu fiz aqui, ó. Reescrever que aonde é f é o u, onde é o f' é o u'. Onde é o g, vou chamar de v, onde é o g' de v'. Tá? Eu faço essa troca para mim aplicar a mesma fórmula. Então, vou escrever aqui, ó. O U é menos 4, o U' é 1. O V é 13, o V' é 8. Aí aplica a fórmula U', V mais o V' vai ficar U', 1 vezes o V, 13, mais o U, menos 4, vezes o V', 8. 1 vezes 13, 13. 4 vezes 8, 32. 13 menos 32, menos 19. Uma outra forma de exercitar as derivadas, né, usando a regra do produto, mas agora com valores
tabelados, né? Então já foi dado, por exemplo, as funções e calculado os seus respectivos pontos. Tá, professor, deixa eu só copiar, tá? Sim. Professor, mas daí como é quando é para calcular por tabela aí, tem mais alguma outra fórmula fora essa ali? Para mim, eu vou abrir lá, não vou saber qual fórmula usar quando enxergar. Isso, Regis. A minha sugestão é você trocar essas letras aqui, elas vão mudar, né? Então, a minha sugestão é você, não importa qual letra seja, transforma para esta fórmula que vocês têm no formulário, transforma tudo para U e para V. Essa é a minha sugestão. Outra maneira seria você enxergar e escrever ao contrário aqui, ó. Talvez isso, eu vou escrever aqui, não sei se vai ajudar, tá? Mas eu vou escrever. Talvez tu vai dizer assim, não, mas assim fica mais fácil fazer. Então, poderia fazer de outra forma. Que outra forma? Seria enxergar que no lugar do U tu tem o F e no lugar do V tu tem o F. Perdão, no lugar do U tu tem o F e no lugar do V tu tem o G, né? Então, você pode transformar a fórmula assim. Então, a tua resposta aqui seria transformando em outra linguagem, seria primeiro o F' vezes o V, que no caso seria o G, mais o U, que seria o valor do F, vezes o V', que seria o G'. Entende? Então, é duas maneiras. Ou você reescreve a definição da multiplicação, reescreve a regra com as letras F e G, que ficaria F', G', F' G mais F, G', ou tu escreve os valores que você tem aqui tudo para U e V. Aí tu pode escolher. Essas seriam as duas maneiras que eu enxergo aqui de você resolver usando a regra. Na minha concepção, é mais fácil enxergar tudo como U e V, que já estão habituados na fórmula, né? Mas nada impede de Na verdade, só mudaria as letras, né? Tipo, não mudaria muita coisa. Isso aí. Tá copiado já, professor? Beleza, beleza. Então, seguimos. Agora a gente vai entrar para uma nova regra, a regra da divisão. Então, quando eu tenho que dividir duas funções, eu tenho uma função U e tenho uma função V. Então, E na x dividido pelo seno de x. Regra é muito parecida com a regra do produto, linha V, mas aqui vai ter um menos o V'. E ainda vai adicionar um termo do V ao quadrado embaixo. Tá? Então, essa é a fórmula da divisão. Resolver usa a mesma metodologia, vai chamar... Agora aqui, cuidado, aqui quando a parte de cima é U, sempre vai ser U a parte de cima, né? E o V vai ser a parte de baixo, não dá para escolher, tá? U é o E na x, V é o seno de x. Qual é a derivada do E na x? A gente estudou hoje que sempre que tem que derivar E na x, vai ser o próprio E na x. Qual que é a derivada do seno? A derivada do seno é cosseno. Vou aplicar a fórmula, U' V menos U V', dividido por V quadrado. Então, o meu U' vai ser o E na x, vezes a função V é o seno, menos a função U é o E na x, vezes o V' é cosseno. Tudo dividido pelo seno de x ao quadrado. Então, seno elevado ao quadrado dá seno ao quadrado. O que dá para fazer aqui é perceber que eu tenho um E na x aqui e um E na x aqui. Então, eu posso colocar um E na x em evidência e vai me sobrar, então, o seno de x menos o cosseno de x. E aí, a resposta seria isso aqui. Então, o expoente sempre é, tipo, no seno. Isso? Repete que cortou, Érica. O expoente sempre vai ficar no seno e não no x. O expoente, o E na x, tu tá falando aqui? Eu tô falando lá embaixo, professor, já na fórmula.
Na Tá, última ali, sabe? tá. Aqui? No resultado já. Tipo, Tá. ali, lá embaixo. Ah, na última, tá. Botei o NX O aqui. seno com expoente 2. O seno ao quadrado, uma linguagem, é uma forma de escrever assim, que o seno de x ao quadrado, o 2 aqui, ó, é a mesma coisa que isso Isso. aqui, tá? É só uma forma diferente de escrever. Mas Então é a mesma coisa. é a mesma coisa, mas é muito comum, qualquer livro, no próprio Khan, você não vai encontrar o quadrado Tá. lá em cima, ele vai vir em cima do n. Mas mesmo ele Então estando em tem que cima do botar lá, n, tem que botar desse jeito, assim, que tá ali é o resultado. isso aí, porque Tá. mesmo em cima do N, tem que entender que é uma simbologia que refere-se que é todo o seno que está sendo elevado ao quadrado, né? Porque aquele x ali faz parte do arco. E aí, professor, Fala, Davi. se o EX ali na segunda parte ali, né, nessa primeira parte aí, Tá. não tivesse multiplicando o cosseno de x ali, ele se cancelaria com o outro EX lá do outro lado, professor, também? Vamos Já imaginar. que isso também é menos EX, né? Tem o EX seno, daí menos EX cosseno. Me diz o que que tu tá tentando pensar para não cancelar, não colocar em evidência. Tipo assim, se... É porque eu tenho um EX positivo e um EX negativo, né, professor? Então ele se cancela. Ah, tá. Não, é só eu se cancelar, Davi, se tu tivesse assim, ó, EX mais seno. Aí tu teria menos EX mais um cosseno, por exemplo, tá? Ah, sim, no caso ali é porque Aí tu cancela, né? Porque como eles estão multiplicando, tu não pode cortar, né? O que a gente faz é pegar os dois que estão iguais, ó, e botar para frente, que é o processo de evidência. Beleza, professor. Valeu. Professor, isso aí é só uma regra ou esse E ali poderia ser um número? E na x, É. o e na x é a derivada, por exemplo, o e na x é a função, é uma função, né? E na x é a função. O que que vai acontecer muitas vezes depois é que esse x aqui pode ser uma função, não ser só x. E depois ainda, quando a gente calcula no ponto, dá para trocar o x por um número. Acho que essa foi a tua pergunta. Só que, Regis, isso vai ser trocado depois, é calcular uma f de um ponto. Nunca, se acontecesse, não vou dizer nunca. Por exemplo, se tivesse a função e na 2, tá? Acho que talvez é isso que tu está falando, né? Isso. Tá, então se eu tenho essa função e elevado na 2 é um número. Derivada de um número é constante, constante é zero. Então, se tu tivesse que derivar um e elevado na 2, a derivada é zero. Por quê? Porque tu não tem função aqui, tu tem uma constante, tem um número. Agora, quando eu troco por um x, eu tenho uma função. Então, cuidar dessa diferença, isso que eu acho que isso é importante enxergar. Podemos seguir? Sim. A mesma coisa que a gente fez antes, agora eu posso aplicar isso com uma tabelinha, ó. A regra da divisão como uma tabela. Agora aqui foi dado as funções f e a função g. Tá bom, Eduardo? Sem problema. Então a função f eu vou chamar de u, beleza? A função f eu vou chamar de u, que está aqui em cima, ó. U é menos 4 e a derivada é 4, ó. Eu faço essa leitura, ó. Menos 4 e 4, tá aqui, ó. Tudo bem? Pro f? Meu Deus, eu já iria pro 2. O 2 a Eu gente já não usa, iria pro 2. a gente não usa o 2 porque o 2 é a f do ponto que a gente quer calcular, né? Então, é a derivada a função f de 2 é menos 4 e a derivada do menos 2 é 4.
Agora, para mim identificar o G, o meu G vai ser o V, ó. O V, então, vai ser 3x ao quadrado. Para ter ovelhinha, eu tenho que derivar 3x ao quadrado. Qual que é a derivada de 3x ao quadrado? É 6x. 6x. Muito bem, Marcos. Muito bem, Paula. 6x é a derivada, né? Só que agora eu quero no ponto, né? Eu estou calculando tudo no ponto 2. Então, eu tenho que trocar aonde tem x e onde tem x por 2. Se eu trocar por 2 aqui em cima, vai ficar 2 ao quadrado. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 2, 12. Então, deu uma coincidência aqui, gente, de ser o mesmo valor, tá? Não é regra isso, por favor, é só uma coincidência. Antes de eu aplicar a fórmula, perceberam então que aqui nessas tabelas, na verdade, veio uma função dada, prontinha, já a tabelinha, e a outra função que teve que ser derivado, né? Para depois aplicar a regrinha da divisão. Então, se eu aplicar agora a fórmula, o que diz a fórmula? O Lin é 4 vezes o V é 12, menos o U, que é menos 4, vezes o V', que é 12. Tudo pelo V ao quadrado, 12 ao quadrado. 4 vezes 12, 48. 4 vezes 12, 48. Menos com menos, mais. 48 mais 48, 96. Tudo sobre 144. Dá para simplificar por 12, ficou 8 sobre 12. Dá para simplificar por 4. Então, 2/3 seria a resposta final. Meu Deus, professor, tudo isso aí é uma conta só. Isso é uma conta só, é. Mas, gente, isso não é para assustar vocês, mas não é a coisa mais complicada do cálculo, mas não é. É que assim, o que vocês têm que perceber assim, ó. É uma linguagem nova. Eu acho que isso também tem que ficar claro do cálculo. A gente começou a fazer derivada, né? Começou a derivar. Então, vocês estão aprendendo uma nova operação matemática, né? Como se vocês fossem pensar assim, fazer mais. Ô, professor, Fala, William. esse conteúdo é tudo tudo o que é de cálculo integral? Agora a gente está estudando cálculo diferencial. Faz parte de um conteúdo, nas faculdades eles trabalham cálculo diferencial e integral, né? Por exemplo, tem na química, eles chamam cálculo diferencial e integral. Aqui a gente chamou só de cálculo 1, né? Mas esse conteúdo que tu está estudando é derivada, que faz parte do, né? Na literatura, se vocês quiserem olhar em livros, vocês vão pegar cálculo diferencial e integral, volume 1, e aí vão estudar a parte de derivadas. É isso que a gente está estudando. No CAM, para se situar, está escrito cálculo diferencial. Professor, o senhor falou um negócio interessante aí, desculpa aí. A respeito do acesso à biblioteca, a gente já tem já? Só para perguntar mesmo. Um acesso físico? Não, no SIGA lá tem como acessar já? Tem. Vocês já fizeram o cadastro do e-mail institucional, né? Sim. Tá, então vocês podem acessar sim, viu? Até uma boa pergunta, Davi. Quem quer pegar livros, pessoal, tem bastante livro lá de cálculo. Eu já olhei na minha biblioteca, bem bacana, que o pessoal assinou. Isso é uma parceria que a reitoria conseguiu, isso é muito bom mesmo. Vocês acessam os livros digitais. Aonde que vocês vão acessar? Vocês têm que entrar lá no portal do Instituto. Não é bem pelo SIGA, né? Vai ser lá no portal. Aí vai ter a minha biblioteca. Viu? Me pedem no final da aula que eu mostro. Desculpa aí. Eu ia pedir já um livro que o senhor possa indicar aí para a gente ter acesso lá para estudar um pouco por fora também. Viu? Poder tu pode, mas tem bastante livro hoje lá. Talvez esse que tu vai indicar já tenha lá, entendeu?
Tá ok. Não, eu tô falando assim, professor, por senhor indicar um livro lá pra gente estudar depois. Ah, para mim indicar, tá. Depois eu posso olhar um lá, pode ser. Eu gosto bastante do Anton, do Stuart, mas eu posso mostrar se eles têm lá, eu vou dar uma olhadinha se tem. Vamos combinar assim também, meu, final da aula, hoje a gente vai longe, que esses final aí vocês vão me perguntar bastante e eu vou explicando, tá? E depois eu mostro sim da biblioteca. É importante sim que vocês tenham com um login e e-mail de vocês acessam não sei quantos mil livros que tem lá. Tudo online, você vai entrando. É bem bacana isso aí. Mas me ajudem a lembrar, se eu esquecer, me perguntem depois, tá? Vamos continuar aqui então, pessoal, para a gente não se alongar. Tô quase terminando, eu acho. 9, 10, 11, 12. Mais 3, tá? Mais 3 slides. Então, Professor? sim. Ah, tá. Eu achei que tinha trancado pra mim. Não, eu tava esperando que eu vi o Marcos estava digitando. Pelo Cigar tem acesso à biblioteca, isso, Marcos. Pelo Cigar vocês têm acesso à biblioteca que seria com mais consultas, né, do catálogo do que teria na biblioteca física, né? Tem algumas coisas online, mas o que eu estou falando é de uma outra plataforma que está atrelada à biblioteca, né? Que chama-se Minha Biblioteca, que daí ele vai gerar um link, né? Que vocês vão logar também pelo e-mail do IF, e aí vocês têm acesso a um conteúdo bem grande de livros, né? Esse é uma outra plataforma vinculada, claro, ao IFAR. Pessoal, ó, então eu tenho uma função y, né, igual a x ao cubo mais 2, dividido por 2x menos 1, então é uma divisão. E a pergunta é qual é o valor de dy sobre dx quando x vale 1? Vamos ver se vocês já estão se adaptando para a metodologia. Alguém tenta me explicar em áudio de preferência, ou querem digitar em chat também, o que é isso aqui? O que a pergunta pede para fazer nessa questão? É para transformar para 1 o valor, achar as derivadas para 1. Muito bem, William. Fazer primeiro a derivada dessa função e depois trocar o x por 1. Né? Então, dy sobre dx é uma outra forma de dizer calcule y'. Né? Calcule a derivada da função y. Né? Ô, professor, Sim. como é que eu vou dizer? Os exercícios dessa aula vão ser parecidos com a da aula passada ou... É parecido, vai seguir, né? Na verdade, os slides, pessoal, eu preparei para todos os slides semelhante em cima do Khan, né? Então vai ser seguir aquela lógica lá, mas é parecidos. Só não recomendei os de hoje ainda, né? Ainda não. Nos exercícios da aula passada, das 8 tarefas, eu tinha feito 6 só. Eu só não fiz 2 porque eu não entendi mesmo. Tá, William, depois tu me pergunta que eu te ajudo no final da aula daí, tá? Dá para refazer elas ainda daí, tá? Professor, então esse 1 ali já tá na fórmula, que é 2x menos 1? Não, é assim, ó. O que pede? Você tem uma função e você vai aplicar a derivada. Depois de derivar, na resposta final, tu vai calcular vai substituir o x por 1. É isso que quer dizer. Deriva essa função e depois troca o x por 1. Vai achar um valor numérico. Então, nós temos aqui, ó, a função de cima é x ao cubo mais 2. Essa é a função u. Qual é a derivada de x ao cubo? Agora respondam lá no chat para mim. Qual é a derivada de x ao cubo? X ao quadrado. 3x ao quadrado. Pode ir digitando, pessoal. Vai digitando. Então, perceba assim, mesmo que daqui a um pouco você vai sair da aula e vai dizer, professor, não entendi muito, mas aprendeu derivados de x ao cubo, já aprendeu alguma coisa, né? Você não entendeu todas as regras, mas todo mundo já sabe derivar x ao cubo.
Qual é a derivada de 2? Zero. Zero. Então, você já sabe duas derivadas de cabeça, de x ao cubo e do 2, da constante. Muito bem. Derivada do 2x. 2. 2, muito bem. Derivada de menos 1. Zero. Zero. Né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir os valores na função da regra da divisão, que é o U'. Então, 3x ao quadrado, o V é 2x menos 1, o U é x ao cubo mais 2 e o V' é 2. Embaixo eu vou copiar o valor do V. Vou elevar ao quadrado, vou multiplicar esse termo com esse termo, vou multiplicar o 2 com cada termo, né? E vou ter, então, 3x² vezes 2x, 6x ao cubo. 3x² vezes menos 1, 3x². 2 vezes x ao cubo, 2x ao cubo negativo por causa desse menos aqui. 2 vezes 2, 4 positivo, com o menos da frente, menos 4. O que eu posso fazer aqui? Eu posso tirar 6x ao cubo com menos 2x ao cubo. Fiquei com 4, ó, vou cancelar esses aqui, sobrou 4. O 3x ao quadrado eu copio, menos 4 eu copio. Na parte de baixo, fiquei com 2x menos 1 ao quadrado. Essa parte de baixo, a gente nunca vai abrir ela. Acho que isso é uma coisa que às vezes quando confunde um pouco a cabeça, porque na parte de cima a gente abre e tenta agrupar. Na parte de baixo, pensa assim, que você tem uma função que está elevada ao quadrado, ela já está na sua forma fatorada, ela já está simplificada, então tu não precisa abrir o que está no denominador, só copia, só copia. E isso aqui, então, é a função já está derivado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o 1 onde tem x. Então, 4 vezes 1, 3 vezes 1, 2 vezes 1. E aí, vou fazer a conta. Então, ficou 4, ficou 3, ficou 4. 2 menos 1, ficou 1, né? Ao quadrado 1. Eu tenho que resolver. Então, 4 com menos 4 eu vou cancelar. Sobrou menos 3. Então, a derivada desta função, quando x vale 1, é menos 3. Né? Entender também que quando você calcula a derivada de uma função num ponto, que é calcular no x igual a 1, a resposta sempre é um número. Quando você só calcula a derivada, vai ter letra, pode dar um número também, dependendo da função, é claro. Mas quando aparece x igual a alguma coisa, você tem que encontrar no final, com certeza, um número. Perguntas, pessoal? Não. Agora vamos falar de mais umas funções aí, ó. Tangente, cotangente, secante e cossecante. Então, são funções trigonométricas, né? Então, são mais algumas funções trigonométricas. E aí, você tem que calcular a derivada da tangente. Quando a gente calcula a derivada da tangente, você olha no formulário, está escrito assim, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Tá? Então, você pegou aqui e colocou secante ao quadrado. Na calculadora de vocês, para vocês calcular as funções trigonométricas, quais funções trigonométricas tem na calculadora? Me falam aí. Quando vocês usam a calculadora, olhando para as trigonométricas? Seno, cosseno e tangente. Tem seno, cosseno e tangente. Muito bem, William. Então, seno, cosseno e tangente. Então, não tem secante. Né? Não tem secante, não tem cossecante, não tem cotangente. Então, essas são funções que vão se originando a partir das demais, né? Que tem toda uma explicação para isso, mas não cabe aqui a gente falar disso. Mas eu posso usar, então, algumas identidades trigonométricas. Então, essas identidades trigonométricas vocês vão encontrar no verso do formulário. Né? Então, são identidades trigonométricas. Tá? Vocês vão usar a identidade trigonométrica, que vai ver lá assim, ó, que onde tem a secante está escrito que é 1 sobre cosseno.
Então, usando a identidade trigonométrica, você pode substituir essa função secante ao quadrado por uma função 1 sobre cosseno. Mas como a secante estava ao quadrado, aqui, ó, o cosseno também a gente coloca ao quadrado, né? Tem que colocar quadrado nos dois lados. Então, por isso eu fiz essa troca. E aí, agora eu vou calcular o que pede, a derivada no ponto zero. Então, vai ficar 1 sobre o cosseno de zero ao quadrado. Qual é o cosseno de zero? Se eu tirar na calculadora cosseno zero, vai dar 1. 1 elevado ao quadrado dá 1. 1 dividido por 1 deu 1. Então, a derivada desta função tangente quando x for zero, a resposta vai ser 1. Ô, louco, meu. Tudo bem, William, sem problema. Estamos quase terminando aqui, está sendo gravado. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Da minha parte, por enquanto ainda não. Essa tabelinha que o professor colocou aí, eita, sem ela fica difícil, hein, resolver. Isso, a gente pode usar a tabela, né, o formulário, tudo. O Maicon falou muitas dúvidas nos exercícios. Eu acho que a gente pode também combinar isso agora, depois da aula. Eu vou ficar um pouco mais hoje, então, para tirar essas dúvidas. Deixar vocês começar a fazer no CAM, e aí vocês já vão me chamando e já vão tirando as dúvidas. Eu acho que isso talvez criar essa rotina, né? Isso talvez ajude um pouquinho para não esperar uma semana para perguntar. Claro que pode usar a ajuda do CAM, mas e também no SICA postar no fórum, mas às vezes quando pode perguntar ao vivo fica melhor, né? Mais uma aqui, gente, daí a gente já vai finalizando para vocês ir para as dúvidas, ó. Se eu tenho a função secante, ó, essa é a função. Aí pede qual é a derivada quando x é π. Então, a função secante está aqui e a derivada é secante vezes tangente. Tá? Então, na tabela tem lá que a derivada da secante é secante vezes tangente. Bom, tá aqui, ó, secante vezes tangente. Só que a gente cai na mesma regra de antes, né? Para mim usar secante, não posso usar na calculadora. A tangente tem, mas a secante não. Então eu uso uma identidade trigonométrica. Onde que eu acho essas identidades trigonométricas? No verso do formulário das derivadas. Então no verso do formulário das derivadas tem as identidades. Então secante é 1 sobre cosseno. Tangente é a tangente. Agora eu tenho essa função aqui que eu posso trocar o x por π. Eu tenho cosseno de π, tangente de π. Então, o cosseno de π é menos 1, a tangente de π é 0. 0 multiplicado por qualquer número, 0. Então, zerou a resposta. Viu, professor? Esses valores de cosseno de π, tangente de π, tem na tabela lá para a gente poder se guiar o valor? Ah, esse daqui tu tira na calculadora. Beleza. Cuidado só daí na calculadora quando tá em π, né? Tem que colocar a calculadora para radianos, né? Não deixa em deg. Deg é graus, daí não vai fechar. Radianos. Tá bom. Calculadora. Aí, professor, nas matérias que a gente vai estudar para frente aí, a gente vai aplicar essa matemática aí em algum projeto ali?
Sim, sim, nas próprias disciplinas, né, em vários momentos, para resolver um problema prático, né, você vai ter que resolver algumas derivadas. É por isso que a gente trabalha bastante aqui a parte procedimental. Até que no cálculo, no finzinho da matéria, a gente vai ver alguns probleminhas, tá? A gente tem algumas aplicações práticas. Mas relacionada ao curso, sim, né, vocês têm estudo tanto as derivadas quanto as integrais, tem bastante aplicação na parte de circuitos elétricos, nessa parte elétrica. Eu conversei com o professor Julian já, mas aí, né, quando chegar nessa matéria, o professor vai dizer, qual que é, aqui caiu um seno, então deriva o seno, né, caiu uma função ou outra, tem que fazer essa derivada, então tem que se apropriar desses conceitos para quando chegar o momento já poder já saber operacionalizar a derivada, a integração, né, nesse sentido. Professor, ali no cosseno você fez de 0, né, que deu 1. Que deu, quer dizer, menos 1, na verdade. Cosseno de π, não de 0. Aqui é cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. A tangente de π é 0. Tá. Como que eu vejo na calculadora? Eu não sei ver. Na calculadora tu escreve tangente, daí segunda função, que é o shift, né? Aí puxa onde é que está o π. Eu acho que está lá na última linha da calculadora, provavelmente. Na minha está na EXP, nessa tecla. Achei. Em cima está em amarelinho na minha, né? Acho que achei. Então, pessoal, agora segui as recomendações, tá? Só que eu ainda não fiz as recomendações. Vou fazer agora lá no Khan. Deixa eu passar aqui para vocês uma mensagem. Então, vamos combinar o seguinte. Eu vou fazer as recomendações no Khan agora. E eu vou ficar à disposição para tirar as dúvidas, né? Eu acho que alguém tinha perguntado dúvida da aula passada. E dúvidas talvez ali para acessar a biblioteca. Vamos combinar o seguinte, para quem já quer fazer as atividades, né, para mim liberar o pessoal que quer ir para o campo, vocês me dão aí uns 10 minutinhos, vamos combinar assim, né, que a gente pense que faz um intervalinho, né, mas eu vou permanecer aqui só para mim recomendar para o pessoal as atividades e depois eu volto e vou tirando as dúvidas e vou auxiliando vocês no que for necessário. Combinamos assim? Fizemos um 10 minutinhos de intervalo, aí eu vou para o Khan, recomendo, e aí quem tem dúvidas vai me perguntando. Beleza. E aí quem, né, precisar sair, tudo bem, daí tá liberado, né, pessoal? Obrigado, então, pela participação, pela presença, né? Eu sei que é uma aula puxada, mas se você se dedicar, né, prestar bastante atenção e exercitar bastante, vocês vão ir conseguindo assimilar tudo isso do cálculo, tá? Então, eu vou parar até agora.